Capítulo 5. Conversa entre dois irmãos. Encerrado o espetáculo, saímos do teatro para breve palestra. Gabriel e seus amigos continuaram no interior do recinto para cumprimentar os artistas e trocar ideias sobre o tema central do espetáculo. Hermes e eu ficamos andando em silêncio por alguns minutos. A meu pedido, nos direcionamos para a colina na qual Jesus e outros espíritos de elevada hierarquia espiritual costumam falar aos cidadãos daquela cidade. O incansável amigo analisava meus pensamentos, mas aguardava pacientemente a minha iniciativa, com vistas a esclarecer-me sobre tudo o que acabáramos de ver. A brisa noturna lhe desarrumava levemente os cabelos, e ele, sem afetação, os ajeitava para trás, mantendo a sua serenidade habitual. 2 passos mais e paramos sob frondosa árvore. E então comecei a bombardear o solícito amigo com uma série de perguntas. Entre nós, apenas uma graciosa coruja de olhos vivíssimos, que analisava os movimentos noturnos com interesse, acomodada confortavelmente em um dos galhos da árvore que nos servia de abrigo. Irmão, durante o espetáculo percebi a profundidade do momento que a humanidade ora vive. Será que a providência divina não deveria ser mais direta nos avisos? Atualmente, a humanidade está a ridicularizar as profecias que alertam os homens sobre o momento chegado. Não seria melhor uma intervenção mais direta para acordar os encarnados? Meu amado irmão, não te iludas. Os nossos irmãos encarnados no plano físico sempre tiveram as mais contundentes provas sobre as verdades espirituais. Mas, infelizmente, se deixam facilmente envolver pelo meio que os cerca, escravizando-se, então, aos conceitos materiais que a tudo que seja espiritual alegam ser ficção ou fantasia de mentes doentias. Quantos frequentam as mais diversas religiões e quantos são sempre lembrados pelas suas próprias consciências de que o momento é chegado. A cada novo terremoto se perguntam: não será verdade? Pena que fique apenas na pergunta. Tu sabes, tão bem quanto eu, que Jesus não espera de nós uma adoração fanática, mas sim uma postura evangélica. Buscarmos viver conforme seus ensinamentos. É isso que ele espera de todos nós. Bastaria ao homem integrar-se sinceramente aos seus ensinamentos e estaria liberto de todas as dores e sofrimentos. Mas, infelizmente, a grande maioria dos nossos irmãos, ainda vinculados à carne, busca sempre as realizações materiais, relegando a segundo plano a glória do espírito. Sim, tens razão. Por quantas vezes as profecias se concretizaram e nada da humanidade acordar. Lembro-me agora de quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém no século I. Poucos acreditaram, mas no ano 70 da era cristã, as guarnições romanas destruíram a cidade santa, comprovando as proféticas palavras do Rabi da Galileia. O irmão Hermes, vendo que eu havia encontrado a linha de raciocínio que ele estava seguindo, sorriu e continuou tecendo sábios conceitos. Roger, nos momentos de reflexão, todos nós, do pobre ao rico, do ignorante ao sábio, encontramos dentro de nossa consciência a verdade divina, porque somos partes do Pai, somos centelhas divinas. Quando estamos em meditação ou em oração, conseguimos nos sintonizar com as frequências espirituais superiores, ou seja, nos ligamos a Deus. Através desse estado da alma, nos é possível pressentir a intuição amiga daqueles que estão à nossa frente na estrada da evolução. Assim, todos nós podemos receber diariamente o convite divino que Jesus nos oferece ao coração. O convite para ingressar no seu reino de paz e de luz. Podemos, também, sentir que o caminho pelo qual segue a humanidade não é o caminho da luz, porque desrespeita os sagrados ensinamentos daquele que sintetizou na Terra a fórmula mais perfeita de bem viver. Tenho certeza de que o amorável benfeitor sentiu todo o meu respeito e carinho por suas palavras naquele momento. Meus olhos ficaram marejados de lágrimas, como que demonstrando a minha profunda gratidão pelas sábias elucidações
que o mentor amigo se dispunha humildemente a me ofertar. Parecia-me até mesmo que a coruja que nos fazia companhia estava envolvida pelo magnetismo puro que emanava do peito do irmão Hermes. Ela olhava em nossa direção agora com os olhos vidrados na excelsa figura do nobre amigo. Serenei minhas ideias somente porque Hermes havia nos explicado que estávamos apenas assistindo às cenas que se desenrolavam sem delas participar. Portanto, seria impossível para a ave noturna notar nossa presença, como eu estava a suspeitar. Voltando os olhos ao meu amigo e benfeitor, questionei-o sobre as mudanças que ocorrerão após os procedimentos do juízo final na terra. As bem-aventuranças, o progresso, a paz, a felicidade eterna entre os encarnados, enfim. Acreditas, respondeu o amigo, que Deus, em toda a sua bondade e perfeição, permitiria indefinidamente o domínio do mal? A oportunidade de crescimento espiritual foi dada a todos. Através de diversas encarnações, o espírito obteve de seu justo Pai as mais diversas posições sociais e as mais variadas condições de vida para manifestar sua índole. O tempo passou, alguns decidiram-se pela porta estreita, que é o cultivo das virtudes que exigem da criatura desprendimento e grandeza interior. Outros já resolveram seguir pela larga porta das iniquidades humanas. Mas chega agora o momento em que os da direita do Cristo devem prosseguir sua caminhada para o progresso espiritual, que lhe é devido por direito sagrado, segundo promessas de Jesus há 2000 anos passados. Portanto, segundo determinações do alto, a paz deverá reinar na terra e aqueles que não forem compatíveis com essa nova ordem mundial deverão seguir para um novo mundo que seja ingrato cúmplice das mazelas humanas. Analisando as colocações do meu sábio amigo, enveredei para os campos da sociologia. Irmão Hermes, analisando tuas palavras, sou levado a crer que, em breves décadas, o sistema capitalista será completamente eliminado da face do planeta. Estou enganado? Hermes ponderou, por alguns segundos, sobre a resposta que iria dar. Ele sabia, melhor do que eu, as consequências de uma resposta como esta, quando mal entendida. Após detida análise sobre minha pergunta, expôs com segurança: Nobre irmão, como tu sabes, todos nós somos espíritos em diferentes estágios de evolução. Portanto, não podemos jamais determinar o que é certo e o que é errado, pois há uma infinidade de pontos de vista, sobre os quais nem sempre temos alcance para podermos efetuar justo parecer. É por este motivo que o Mestre Jesus recomendou-nos não julgar, para que não viéssemos a ser julgados na mesma medida. Mas, analisando friamente o sistema capitalista, logo vemos a incompatibilidade com os ensinamentos de Jesus. O Mestre dos Mestres ensinou-nos que não deveríamos guardar riquezas onde a traça rói e a ferrugem consome, e sim ensinou-nos a guardar riquezas no coração, onde vencerão os séculos até a eternidade. Nessas palavras, Jesus demonstra sua profunda sabedoria, alertando a humanidade sobre o risco do apego aos bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Adverte-nos o Senhor da Terra quanto ao verdadeiro patrimônio. As riquezas da alma são imperecíveis, meu querido irmão. Lembremos também do diálogo de Jesus com o jovem rico. O rapaz disse ao mestre que guardava todos os mandamentos e perguntou-lhe o que lhe faltava para ingressar no reino de Deus. O amoroso mestre o adverte da necessidade de libertação das riquezas materiais, convidando o mancebo a viver só com o necessário. O rapaz, então, vira as costas para Jesus e segue seu rumo cabisbaixo. O Cristo de Deus, com seu olhar meigo e sereno, profere, então, mais uma de suas imorredoras máximas. Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E digo-vos ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Hermes, inspirado pelos céus, aguardou alguns momentos para que eu pudesse digerir suas profundas conclusões.
Olhou o firmamento como quem conhece a posição e os nomes de todas as estrelas que embelezam as noites da terra e continuou: Lembras-te de Zaqueu, Roger? Assenti com a cabeça enquanto Hermes narrava as passagens evangélicas com notável simplicidade. Zaqueu, desprezado pelos seus conterrâneos devido a ser coletor de impostos, recebeu a dádiva da visita de Jesus em sua casa para a ceia. Todos no povoado indignaram-se com Jesus. O que faz o Messias na casa daquele impuro? Quantos de nós poderíamos ofertar-lhe uma casa mais digna para a ceia? Aqueles homens não sabiam que Jesus veio à terra para auxiliar os enfermos da alma, e não para ser adorado e venerado por almas ociosas. Zaqueu, então, agradecido e emocionado com as palavras de Jesus, disse ao amoroso Rabi: Mestre, meu coração nunca esteve envolvido por tão grande felicidade como agora. Eu estou tão feliz com a tua presença e com a tua palavra, que reconheço ser divina, que hoje doarei metade da minha fortuna aos necessitados e indenizarei a todos a quem eu tenha prejudicado. Jesus, esboçando no rosto aquele inesquecível sorriso, disse a Zaqueu: Esta casa recebeu hoje a salvação, pois esse é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Ouvimos também da boca de Jesus que não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, a incompatibilidade de unir a evolução espiritual à exploração dos nossos semelhantes. Pois o capitalismo é isto: alguns ganham muito mais do que lhes seria necessário devido ao seu ávido desejo de riqueza, enquanto outros passam por provações e necessidades devido à má distribuição das riquezas de uma nação. Realmente, as palavras do irmão Hermes eram inquestionáveis. Os homens tentam se enganar, mas não há dúvida. Jesus não era um adepto do capitalismo, tanto que usava, em sua caminhada pelo plano físico, roupas humildes e andava descalço. Ele enaltecia constantemente a necessidade da prática da caridade, mas não a caridade de dar uma esmola aqui e outra ali, mas a caridade no sentido mais amplo, a caridade fraterna, onde todos poderiam viver em igualdade de direitos, como verdadeiros irmãos. Sim, Roger, Jesus procurou ensinar basicamente aos homens o espírito de caridade, de auxílio mútuo, de respeito aos seus semelhantes. Nosso Senhor buscou conscientizar a humanidade encarnada sobre a responsabilidade que temos, uns para com os outros. As verdadeiras virtudes do espírito estão na busca de um crescimento espiritual coletivo. Todos juntos crescermos para Deus. Estendermos os braços para nossos irmãos e dizermos: Vem, ensinar, buscar, resgatar aqueles que estão perdidos na estrada da ignorância. Os evangelhos narram que Jesus no alto da cruz disse: Pai, por que me abandonaste? Na verdade, esta frase está errada. Houve um grande erro de tradução na conversão do texto sagrado para as línguas latinas. Jesus, naquele momento, disse verdadeiramente: Pai, quanto me glorificas? Para Jesus, a oportunidade de morrer pela confirmação de seus ideais, de seus ensinamentos, era um momento de grande alegria. Senhor do céu e da terra, ele sabia que no futuro a sua imolação no alto da cruz libertaria milhares de almas das trevas da ignorância. Os seus ensinamentos de caridade e amor vivem até nossos dias, porque Jesus viveu na íntegra o que ensinou. Eu estava completamente empolgado com a nossa conversa. Senti em Hermes a concordância com conceitos em que há muito eu acreditava. E então, o amorável mentor, olhando no fundo dos meus olhos, disse-me: Roger, não te iludas quanto a outros sistemas sociais no momento. Condenamos, sim, o capitalismo, mas não penses que o socialismo e o comunismo, nos moldes como conhecemos, resolveriam os problemas da Terra. Vê o exemplo dos países soviéticos. Eram países socialistas, mas vê como se encontram atualmente. O problema da humanidade não está em sistemas sociais determinados por um grupo de políticos que tomam o poder material sobre determinado país.
O problema está na condição moral em que se encontram os moradores desse planeta. Mesmo as próprias religiões, que deveriam ser símbolos de desprendimento e renúncia, nelas não existem adeptos que distorcem os ensinamentos do Cristo a seu bel prazer para atender seus interesses? Alguns até alegam ser necessário ter muita riqueza e poder. Quando são chamados à verdade com lembranças sobre a pobreza e humildade de Jesus, logo se defendem dizendo que Jesus era um rei, o rei dos judeus, e, portanto, Jesus era rico, pois nenhum rei pode ser pobre. Quanto disparate! E então, perguntei que posição devemos tomar, que atitude devemos tomar ante a busca da igualdade entre os homens, segundo Cristo? Devemos seguir verdadeiramente o Cristo. Não devemos ser capitalistas, socialistas ou comunistas, mas sim cristãos. Lembremos sempre, em nossa caminhada no plano físico, que devemos ter em nossas mãos somente o necessário para termos condições dignas de vida, retornando aos necessitados o nosso excesso. Recordemos as palavras de Jesus a Judas. Judas, não permite que a bolsa que carregas em nosso nome pese em tua consciência. E constantemente ele o lembrava de arrecadar somente o necessário. Essa é a posição que devemos tomar, e não devemos perder tempo com discussões estéreis, porque há muito trabalho a ser realizado. Quando for a vontade de Deus, ocorrerão as transformações sociais, como após o período de final dos tempos. E quanto às heranças? Perguntei. É mais uma falha dos homens que será consertada a seu tempo. Somente o trabalho deve ser fonte de riqueza. Vê na obra espírita mais vendida no Brasil, Nosso Lar, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Na colônia espiritual em que vive André, todos recebem seus direitos sociais através de bônus horas. Ninguém fica ocioso desfrutando de uma riqueza que não conquistou. Aquele que negar as bênçãos do trabalho não poderá viver em cidades astrais de paz e harmonia, como esta em que estamos nesse instante. Esse irmão preguiçoso será arrastado para as zonas de trevas, que são perfeitamente compatíveis com o ócio, filho da preguiça e pai de todos os vícios. Infelizmente, as fáceis heranças da terra transformam a grande maioria em infelizes peregrinos de reencarnações de resgate de dívidas para saldar os débitos de uma vida improdutiva, e muitas vezes com requintes de crueldade e prepotência para com seus semelhantes. É por esses motivos que não devemos questionar os desígnios de Deus. O amoroso Pai sabe melhor do que nós o que é melhor para a nossa evolução. O capitalismo, as guerras e todo tipo de arbitrariedades dos homens vivem ainda hoje em dia, para que o espírito em evolução possa colher o que plantou. Em uma encarnação rico, na outra pobre. Em uma encarnação senhor, na outra escravo. Sabe as palavras de Jesus: o que o homem semear, isso também colherá. E a cada um será dado segundo suas obras. Esta é a lei do karma e da reencarnação, fundamento da doutrina espírita. Lágrimas correram de meus olhos. Quanto a aprender! Que Deus perdoe o meu espírito inquieto e que Jesus ilumine meu coração para que eu não venha mais a questionar a sabedoria divina, onde tudo é perfeito. Nós, em nossa imperfeição, é que não conhecemos os mecanismos da vida criada por Deus. Irmãos, não venhamos jamais a blasfemar contra Deus, devido a problemas que nos assaltam o espírito. Muitas vezes não compreendemos o recado divino que recebemos através da dor e do sofrimento. Ficamos irados, revoltados. Agredimos a Deus com a descrença e o desrespeito. Dizemos que Deus não existe, e se existe, é um carrasco cruel por nos imputar tão doloroso sofrimento. Mas Deus e Jesus, nosso Senhor, jamais buscam nos fazer sofrer por punição ou por sadismo. A dor nos assalta para que acordemos para o cultivo de verdadeiros valores, que nos permitirão o ingresso para o reino da paz. Bem-aventurado aquele que percebe o convite divino, serena o ânimo, medita na intervenção divina e busca através da fé
vencer o obstáculo que lhe é apresentado para sua evolução. Irmãos, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Nos momentos de dor e aflição, vamos orar. Pedir o auxílio divino, porque anjos de luz descerão à nossa porta para o devido auxílio. Devemos apenas manter a paz, buscar resolver a situação segundo o Evangelho de Jesus, fazendo aos nossos semelhantes somente o que gostaríamos de receber e aguardar a ação benéfica do tempo e dos emissários de Jesus, que amparam sempre aquele que busca o auxílio divino com sinceridade no coração. Agora fui eu quem emocionou o ambiente. Olhei para o querido irmão Hermes, que me direcionava um olhar de gratidão pelas palavras que eu, inspirado pelos outros espíritos amigos, havia composto mentalmente. Olhei para mim. Oh, divina surpresa! Meu corpo espiritual estava envolvido por bela luz. O irmão Hermes, cativado pelas minhas palavras e pela minha expressão infantil de felicidade, colocou a mão em minha cabeça e puxou-me em direção a seu iluminado peito, ofertando-me amorável abraço. A conversação entre nós cessou por alguns instantes. Sentia que Hermes orava em agradecimento a Deus pelo inenarrável momento. Fiquei magnetizado pela atitude do carinhoso irmão. Eu somente desfrutava do abraço amigo, do qual, sinceramente, não me achava merecedor. Coloquei a dádiva na conta da infinita misericórdia que Jesus tem alcançado a meu fraco espírito em todos estes séculos de aprendizado. Capítulo 6. No Templo da União Divina. Quando olhei novamente para a árvore, a coruja já não estava mais lá. Sequei na blusa meus olhos marejados de lágrimas. O irmão Hermes sorriu e me disse: Vamos, Roger. Gabriel está indo agora para outro compromisso que queremos que narres aos encarnados. Segui seus passos. Desta vez não houve preparações. Hermes pegou-me pelo braço e saímos voletando para o ponto mais alto do Império do Amor Universal, o vértice superior do Grande Triângulo, onde fica o Templo da União Divina. Alguns segundos e estávamos pousando, levemente, em frente ao mais belo templo religioso que a imaginação humana poderia conceber. O efeito noturno dos vegetais, com sua luz, que chamarei novamente de luz natalina, por me faltarem elementos de comparação, era esplendoroso. Em volta de toda a magnífica construção existem trepadeiras com esse mesmo efeito de luz, passando-nos a impressão de o prédio estar graciosamente decorado com fios de luz. Não me deterei muito nos detalhes deste local, porque é algo divino, muito além de minhas limitações. Sinto desde já que a minha narração será pobre nesse capítulo, em comparação com o que os meus olhos e meu coração viram naquela inesquecível noite. Entramos no grandioso templo, grande realmente, com capacidade para 25.000 espíritos. É óbvio deduzir, em uma cidade altamente elevada como esta, todos os cidadãos são frequentadores assíduos de locais para oração e meditação. Existem em torno de mais de 200 templos como este em toda a cidade, claro que em proporções bem menores. Todas as noites são realizadas lá de cima orações e difusões de energias sublimadas para a Terra. Caso o plano superior não executasse essa providência, a Terra, hoje, com certeza, estaria mergulhada no mais completo caos. Os homens, em geral, só sabem poluir a atmosfera astral com seus pensamentos negativos e destrutivos. Os da direita do Cristo, ao contrário, purificam essa atmosfera permitindo um reequilíbrio dos centros energéticos do planeta. Esse trabalho de inegável amor à humanidade evita o descontrole completo dos rumos de evolução espiritual da Terra. Confidenciou-me o irmão Hermes, que se não fossem realizados tais trabalhos, como narraremos a seguir, graves crises já teriam envolvido o plano material, inclusive com a deflagração de uma guerra mundial entre as maiores potências nucleares da Terra. Tal trabalho de irradiação de energias positivas com o amor do Cristo é realizado por diversas cidades espirituais de elevada luz da Terra, e também por algumas associações religiosas entre os encarnados.
Já dentro do grande templo, emocionei-me com a vibração espiritual ali contida. Senti como se o que há de mais puro e sublime na terra ali estivesse presente. A acrópole imensa, tanto no comprimento como na altura, passava-me a sensação de que Deus, presente em toda a criação, ali estava mais pleno, mais presente. Eu podia sentir o seu infinito amor e sua poderosa mente a envolver-nos nos mais sublimes sentimentos da alma. A cúpula da imensa catedral, toda de vidro, permitia-nos a visão do firmamento repleto de estrelas. Nas paredes laterais viam-se belíssimos vitrais com pinturas sacras dos mais famosos pintores que a humanidade conheceu. Detive-me num vitral que mostrava a cena do Calvário de Cristo pintado pelo fantástico Miguel Ângelo. A perfeição dos traços naquele quadro era realmente impressionante. O rosto de Jesus estava ali desenhado perfeitamente, sem as distorções naturais da época renascentista na Terra, onde os grandes pintores, por não conhecerem diretamente Jesus, o pintaram com o rosto cheio, contrariando sua verdadeira feição, magro e com um rosto angular, com um porte nobre, que na Terra nenhuma pintura poderá igualar. Faço essas afirmações porque, por mais incrível que possa parecer, eu pude ver Jesus a poucos metros de mim, como narrarei mais adiante nesta obra. Como foi explicado anteriormente, não existe madrugada nessa cidade, portanto as manhãs, as tardes e as noites são mais longas. Enquanto na Terra contamos com 4 turnos de 6 horas, aqui, onde não podemos nos basear nos padrões materiais, temos a impressão de que temos 3 turnos de 8 horas, levando-nos a entender como esses espíritos podem realizar tantas atividades à noite. Após um espetáculo de quase 2 horas de duração, estão eles agora aqui, para mais uma atividade muito interessante, que, pelo que pude perceber por nossos padrões, estava transcorrendo em um horário por volta das 11 horas da noite de nosso relógio material. O irmão Hermes solicitou-me atenção e uma postura digna de quem está na casa de Deus, ou seja, já não estávamos mais assistindo a um espetáculo de teatro. Estávamos, agora, trabalhando com o Cristo em uma tarefa de impressionantes resultados. Um iluminado irmão, conhecido como Natanael, solicitou a todos concentração para que fosse realizada a prece de abertura da mega reunião com 20 e poucos mil participantes. Havia em todo o ambiente um sistema de som impressionante. Mesmo com tanta gente e com um espaço tão grande, podíamos ver e ouvir tudo como se estivéssemos em um pequeno salão. O irmão Natanael estava a mais ou menos 200 metros de nós. No entanto, sentia-o, via-o e ouvia-o como se estivesse a 2 metros de mim. Não sei explicar como isso funciona, só sei que os amantes da realidade virtual iriam se apaixonar. Após a solicitação do irmão Natanael, eu notei que a cúpula do grande templo da união divina começou a ficar iluminada por poderosa luz. Percebi que era devido à concentração de todos, unidos que estavam por um ideal superior. Então, o dirigente das atividades, no centro de todas as atenções, elevou uma súplica a Deus em nome de todos os presentes. Pai, Criador da vida em todo o universo, Senhor Jesus, governador do céu e da terra, arcanjos coordenadores dos desígnios do alto nesse mundo. Solicitamos, nesse instante, a permissão para tornarmos-nos instrumentos do infinito amor e misericórdia de Cristo. Sabemos como são fracas as nossas forças para empreender tamanhas transformações entre os encarnados. Portanto, Senhor, compadece-te de nós iluminando nossas almas, para assim conquistarmos o poder da oração, instrumento que a tudo transforma. Cremos na força do amor e no poder da verdade, cremos também que a felicidade está no trabalho santificante e que, sem ele, estaríamos envoltos nas trevas da ociosidade. Portanto, ó Senhor, permite-nos ser, neste momento, teus obreiros para a transformação do mundo. Onde houver ódio, que a nossa súplica leve o amor.
Onde houver guerras, que a nossa humilde intenção leve à paz. Onde houver dor, que a nossa tentativa leve ao alívio. Onde houver mentira, que a nossa fé em Ti leve à verdade. Onde houver o mal, que a nossa determinação leve ao poder inabalável do bem. Permite-nos, Senhor, ser sempre Teus dedicados trabalhadores, para que no futuro, junto contigo, possamos nos regozijar com a paz no mundo. Então, Senhor, nesse momento, pedimos-te que aceites nossa doação aos sofredores do mundo, aos ignorantes da verdade, para que a todos ilumine. Temos pouco, mas o pouco que temos te damos de todo o coração. Amém. Ouvindo o amém da belíssima oração proferida no imenso templo, abri os olhos. Oh, que espetáculo fantástico! O templo estava completamente tomado por imensa luz e pude ver silhuetas e espíritos de quintessenciada luz. Dava-me a impressão de que éramos médiuns encarnados realizando trabalhos de materialização com espíritos, ou seja, quanto mais perfeito torna-se o espírito, mais ele chega a dimensões de vidas superiores. Pensava eu que já estava no céu, naquela cidade de luz, mas o irmão Hermes alertou-me para a verdade incontestável da evolução infinita. Temos muito ainda que caminhar. Aqueles que ali se apresentavam em tamanho grau de evolução, segundo Hermes, eram irmãos de planetas superiores que, através de imenso amor aos imperfeitos habitantes da Terra, vinham ofertar a sua luz. Veria eu processo semelhante que logo será narrado nas zonas de trevas, onde espíritos de baixíssima vibração, também, não notariam nossa presença, como se eles estivessem encarnados e nós fôssemos espíritos que necessitaríamos nos materializar para sermos percebidos pelos irmãos perturbados. Logo após a oração, eu percebi que todos mantinham uma atitude de prece íntima, permitindo o trabalho dos arcanjos ali presentes. Poderosa energia jorrava pelo teto do templo, envolvendo-nos em indescritível bem-estar. Era possível perceber que toda aquela energia, após circular por todo o santuário, era devolvida para a cúpula do templo, onde era direcionada para os pontos estratégicos na Terra, onde, com certeza, teria atuação determinante. Todas as orações na Terra, disse-me Hermes, recebem essa energia puríssima. Basta o homem pedir e obterá as bênçãos divinas. Após esses trabalhos de indescritível amor e doação, muitos na Terra recebem uma nova energia para enfrentar as dificuldades de suas caminhadas. Muitas mães desesperadas recebem novas forças para enfrentar as dificuldades. Muitos suicidas abandonam a ideia da atitude nefasta. Muitos desequilibrados recebem o envolvimento da luz, amenizando seus dramas de consciência. O ódio se ameniza entre os homens. A paz envolve os revoltados. A luz vence a treva, mas por pouco tempo, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Somos senhores de nossos pensamentos. Se não abraçarmos essa luz que recebemos, ela se desfaz. Orar e vigiar. Não basta sermos bafejados pela luz, temos que nos tornar luz. Infelizmente, o espírito encarnado, envolvido pelas futilidades da vida humana, deixa-se escravizar pelas tendências inferiores, mesmo recebendo estas bênçãos, que ora tu vês. Ele não consegue assimilá-las para si, recebendo apenas um provisório bem-estar que horas depois se desfaz ante uma vibração inferior gerada por ele próprio e por espíritos obsessores que o envolvem com facilidade. O irmão Hermes tinha toda a razão. Quantas vezes não somos dignos de todo o esforço empreendido pelo alto? Mas devemos lembrar que, como Hermes disse anteriormente, caso não fossem realizados esses trabalhos, imensas tragédias já poderiam ter ocorrido neste mundo, onde a luz ainda se faz tão fraca, devido à sua humanidade ser muito materialista e egoísta. Se houvesse um maior interesse pelos ensinamentos de Jesus, tantas dores poderiam ser evitadas. Existe um trecho de uma oração que nos diz: Senhor, não estamos doando, quando exercemos a caridade para com nossos irmãos, mas, sim,
Estamos recebendo, através do teu infinito amor, com o qual tu envolves aqueles que trabalham em teu nome. Ali, naquele instante, nós confirmávamos essas palavras. Todos estavam completamente envolvidos na mais diamantina luz, todos estavam, sim, doando, mas o que recebiam era infinitamente maior. A luz, a energia e o trabalho de direcionamento das energias ali geradas transcorreu por bem mais de 1 hora. Mais uma vez lembrando, comparado com os nossos padrões de tempo e de espaço. No encerramento, notamos que o fluxo de energia começou a diminuir, quando então um daqueles elevados mentores de outros planos tomou a palavra. Amados irmãos da Casa Terra, abençoados somos por esta oportunidade de intercâmbio entre nossos mundos. Deus nosso Pai, Jesus vosso líder, e Aquirite, nosso governador espiritual, recebam nossos sinceros agradecimentos pela permissão por mais essa oportunidade de trabalho. Cidadãos do Império do Amor Universal, muito trabalho repousa sobre vossos ombros. Poucos são na terra os que possuem a vossa elevação de espírito. Cabe a vós a responsabilidade de, junto com Jesus, orientar a humanidade terrena para a luz. Que a paz e a luz do nosso Pai envolvam a todos. Fiquei impressionado e assustado com o que via. Senti-me como intruso da parábola da túnica nupcial de Jesus. Todo aquele banquete de luz e eu não estava trajando a túnica nupcial imaculada para a festividade. Ou seja, minha alma não detinha o grau de pureza para tal participação. Sentia um certo esforço da espiritualidade maior para que eu pudesse presenciar o momento e narrá-lo de forma fidedigna. Que Deus me ampare para que eu não decepcione. Após o pronunciamento da entidade de altíssima luz, porque de luz ali todos eram, todas as entidades do outro mundo se tornaram invisíveis aos nossos olhos, aguardando somente a oração de encerramento para retornarem ao seu planeta. Aconteceu, então, algo inesperado para mim. O irmão Natanael, dirigente da grandiosa e complexa atividade, solicitou ao irmão Gabriel a execução da oração. Hermes cutucou-me com o braço, pedindo-me uma atenção especial. Cutuquei-o também, avisando que já estava atento. O irmão Hermes chama-me muito a atenção pelas minhas constantes viagens pelos caminhos da mente. Gabriel direcionou-se para o que podemos chamar de altar no centro da assembleia. Estava ele envolvido em grande luz. Sua cabeça brilhava como se estivesse demonstrando que poderes incríveis viviam naquela mente. Ao virar-se, vi seu peito com uma luz muito mais forte do que aquela, que o irmão Hermes costumeiramente faz brilhar em seus momentos de emoção. Concluí, então, que não é só a mente de Gabriel que é brilhante, mas seu coração também abriga um estado de amor ao próximo muito mais puro que a minha fraca mente pode conceber. O anjo de Cristo, então, olhou para as estrelas através do imenso teto de vidro da Acrópole e proferiu as seguintes frases: Deus de infinito amor, nos abençoas nessa noite com a presença de irmãos de outras moradas da tua casa. O que fizemos para merecer tantas dádivas? Trabalhamos sim, arduamente, em teu nome, mas quanto mais trabalhamos, mais nos sentimos imensos devedores de tuas bênçãos. Onde difundimos a luz buscando doar, sentimos a tua presença a nos abençoar. Às vezes, ficamos pasmos com tanta indiferença dos espíritos ainda galgando os degraus da inferioridade na evolução espiritual. Presenciamos tantas blasfêmias contra o teu augusto nome e vemos, de ti para com eles, somente o mais puro amor e o mais sincero amparo. Pai, tu és realmente uma luz de inesgotável amor e compreensão. Portanto, permite-nos trabalhar sempre incansavelmente pela tua obra, que reconhecemos como o caminho, a verdade e a vida. Caminho único a ser seguido para a glória e a felicidade. Abre, ó Pai, no teu grandioso coração, um espaço para os teus filhos que te ignoram e permite que nós sejamos os teus instrumentos para a renovação deles. Permite, Senhor,
Que a luz, agora gerada, brilhe no coração empedernido do homem comum, para que ele sinta a aurora de um novo viver. Gabriel baixou a cabeça, respirou fundo e, com os lindos olhos verdes marejados de lágrimas, ergueu novamente a cabeça e continuou: Senhor, permite-nos também, nesse instante, dedicar a Ti a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou para Te glorificar. Pai nosso que estás em todo o universo, santificado seja Teu sagrado nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita sempre a Tua vontade, tanto na terra como em todo o universo. Dá-nos, ó Senhor, o pão do corpo e o pão do espírito. Perdoa as nossas ofensas e nos dá o sublime sentimento de perdão para com aqueles que nos ofendem. E, ó Senhor, não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque são sempre teus todo o poder e toda a glória. Que assim seja. Terminada a súplica de Gabriel, reparei que ele estava suspenso no ar, a alguns centímetros, com os braços abertos e com a cabeça para o alto, envolvido em poderosa luz, como se Deus o estivesse sustentando em sua augusta mão. Meu Deus, quantas maravilhas o poder da oração direcionado com o coração pode realizar! Aos poucos, todos foram saindo do verdadeiro estado de êxtase que envolveu o ambiente. Gabriel já descia os poucos degraus do altar central, ainda envolvido em uma luz irradiante. O irmão Hermes, então, projetou em minha mente os locais para onde a energia gerada foi direcionada. Hospitais, países em guerra, países arrasados pela fome e pela miséria. Em todos os locais víamos transformações impressionantes nos semblantes. Quase todos sentiam-se envolvidos por um estranho bem-estar, um novo ânimo de viver e uma sensação envolvente de amar ao próximo conforme nos ensinou Jesus. O irmão Hermes então falou: A oração, meu querido amigo, é poderoso instrumento quando utilizada por mãos hábeis e corações puros. Ah, se os encarnados se dessem conta disto! Quão mais fáceis seriam as suas vidas. Direcionei os olhos para o céu e meditei. As leis de Deus, às vezes, são complicadas, mas a base da felicidade e da vitória espiritual está sempre em conceitos simples e humildes. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Ora a teu Deus com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Este é o resumo da lei. E devemos aliá-la ao orai e vigiai. Orar a Deus e a Jesus para mantermos o equilíbrio de pensamentos e vigiar para controlarmos o caminho pelo qual estamos direcionando nossos atos do dia a dia.